Fala galera, tudo certo com vocês? Gilmar aqui. Hoje eu vim gravar mais um vídeo para vocês da série que nós iniciamos aí no canal, que eu acabei nomeando de Por que Fazemos. Que a ideia é trazer vídeos para vocês com o meu ponto de vista, alguém que trabalha dentro do setor agrícola, acerca de alguns assuntos que tem no nosso setor. Hoje eu estou indo numa fazenda, eu quero mostrar para vocês como que funciona um sistema de irrigação com pivô central. Então acompanhe aí o vídeo para vocês verem como que é toda a estrutura, conseguir perceber como que é a estrutura, como que funciona um sistema de irrigação do tipo pivô central. Eu vou contar para vocês no decorrer do vídeo o tamanho desse pivô central. Esse que eu vou mostrar para vocês hoje é o maior pivô central do estado do Mato Grosso do Sul. Vocês vão ficar surpresos com a área que ele cobre. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês um pouquinho do motivo que leva a gente a fazer a irrigação nas culturas. A gente sabe que a agricultura ela teve uma expansão muito grande em áreas que antes eram cobertas pela vegetação do cerrado, que é essa região centro-oeste aqui basicamente. O que acontece é que essa região do centro-oeste, em comparação com outras regiões, com outros biomas, vamos colocar assim, existem algumas diferenças. A primeira delas é a vegetação. Esse bioma do cerrado ele tem uma vegetação que é menos densa quando comparado a outros biomas, como por exemplo da Mata Amazônica ou lá da Mata Atlântica. A vegetação do cerrado ela é menos densa, uma vegetação menor, mais fraca, e isso tem motivo, não é à toa. Nessa região do centro-oeste, onde se concentra o bioma do cerrado, predomina solos que sejam mais arenosos e também é uma região que tem uma precipitação de chuva menor. Então é uma combinação de fatores que dificulta o desenvolvimento da vegetação de uma forma geral. O solo arenoso, por uma característica natural dele, as partículas, os pedacinhos de solo que o formam, que formam o solo arenoso, são partículas maiores, que é basicamente areia. Essas partículas, elas, por serem maiores, acabam formando entre elas espaços, fendas no solo que também são maiores. E esses espaços, tanto os pequenos, os médios e os grandes espaços que a gente tem no solo, a gente chama de poros. A água ela tem uma dificuldade grande de ser retida em solo que tem uma concentração de macroporo. Ou seja, a água acaba infiltrando de uma forma mais rápida. E é justamente isso que acontece nesses solos mais arenosos. A água ela infiltra de uma forma muito mais rápida do que num solo argiloso, por exemplo. Então acaba que para o produtor ele conseguir fornecer água para a cultura de uma forma eficiente, ele não pode ficar refém só das chuvas, porque como eu comentei, a região do cerrado, de uma forma geral, também é uma região que tende a chover menos. Então, dentro da agricultura precisou ser desenvolvida algumas técnicas para que as plantas conseguissem passar por esses estresses hídricos de uma forma mais eficiente, menos prejudicial para a cultura. E uma das técnicas que foi desenvolvida foi justamente a irrigação. O produtor ele não fica jogando água a todo momento na cultura. Primeiro, que a planta não precisa. Segundo, que o processo de irrigação é um processo muito caro. Imaginem as bombas que são usadas para bombear a água para a lavoura, são enormes, então tem um consumo de energia muito grande. Além do consumo de energia, o produtor ele precisa ter uma pessoa ou algumas pessoas qualificadas, treinadas e capacitadas para fazer a operação do sistema de irrigação. Os sistemas eles mudam, eles precisam ter uma regulagem, uma calibração para que a irrigação ela ocorra de uma forma eficiente. Então tudo isso acaba encarecendo e muito
além, é claro, do custo que se tem para fazer a instalação de um sistema de irrigação. Hoje em dia, nós estamos gravando aqui em novembro de 2022. Para fazer a implantação de um pivô central, que é um sistema de irrigação, é um tipo de fazer a irrigação, o custo está na casa de 20 a 30 mil reais por hectare. Então é um custo muito alto. Só para vocês lembrarem, 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Então, para o produtor irrigar 10 mil metros quadrados, ele vai gastar só para colocar a estrutura, na casa vamos colocar uma média ali, então, de 25 mil reais. Depois tem todos os custos com o pessoal, com a mão de obra, com a manutenção, que sempre acontece alguma coisa, o produtor tem que fazer manutenção nesse sistema de irrigação. Então acaba que é um sistema muito caro. E o produtor ele só vai fazer a instalação no sistema desse se realmente tiver necessidade, senão não tem motivo ele investir o dinheiro que ele poderia estar investindo em outro lugar, em um pivô, num sistema de irrigação, para ter um incremento de produção. É óbvio que quando o produtor ele faz o investimento, ele vai colher o retorno, porque a produção acaba sendo maior. O produtor ele consegue ter um ganho de 50% na produção dele, na produtividade das áreas que ele irrigou. Isso é muito significativo. Eu comentei que o produtor ele não faz a irrigação direto na cultura, ele não faz a irrigação sempre na cultura. Existem pontos específicos, momentos, na verdade, específicos de cada cultura que se faz irrigação. E geralmente, para as culturas, o primeiro momento ideal de se fazer irrigação, de jogar água na cultura, é o momento do estabelecimento das culturas, a fase mais inicial do desenvolvimento. Isso acontece porque é uma fase que a planta está consumindo uma quantidade de água muito grande, já que ela está crescendo, momento de maior crescimento dela, ela está dividindo célula, está desenvolvendo os processos metabólicos dela, e ela não tem um sistema radicular muito grande ainda, porque ela está uma planta jovem, está uma planta pequena. Então o sistema radicular fica limitado na camada mais superficial do solo. E como eu falei, nessas regiões aqui do centro-oeste com mais areia, a velocidade de infiltração de água é muito alta. Então acaba que a planta sente a necessidade, sente a falta de água de uma forma rápida. Como por exemplo aqui nós estamos passando no soja e a gente consegue perceber as plantas brancas murchando, e isso é uma característica da falta de água. Aqui na imagem eu acho que vocês vão conseguir perceber que essa soja ela está com uma coloração branca, um pouco mais clara. Isso é reflexo da falta de água que essas plantas elas estão tendo aí. Solo arenoso com pouca capacidade de reter água, e a soja numa fase inicial aí de estabelecimento com sistema radicular, com raízes pequenas, não consegue buscar água de forma eficiente. Então soja, as culturas de uma forma geral, elas acabam buscando alternativas para reduzir a perda de água. Uma delas é mudar a posição da folha em relação ao sol, para que tenha uma menor incidência de radiação na folha, por consequência menor temperatura e menor perda de água. Evapotranspiração é um conceito interessante que vale a pena vocês pesquisarem, que é o processo que acontece aqui. A folha muda de posição para diminuir a evapotranspiração da planta. Isso não é uma lavoura específica aqui do outro lado. A gente pode perceber ali, um pouquinho mais ao fundo da imagem, que o soja também está com essa coloração mais clara. Isso tudo só é possível graças ao melhoramento genético, por exemplo. As empresas elas fazem um melhoramento genético e buscam esse tipo de característica nas plantas, para que consigam passar por esses estresses de uma forma um pouco menos prejudicial, vamos dizer assim. Aqui vocês conseguem ver melhor.
tudo isso são formas de a gente tentar produzir mais, tendo um impacto ambiental menor, como no caso aqui do melhoramento genético, buscando plantas que sejam um pouco mais tolerantes à falta de água. A gente consegue produzir mais na mesma área e diminuindo o impacto que a gente tem. Isso aí, galera, acabamos de chegar aqui na fazenda e esse aqui é o depósito de água que o pessoal tem para abastecer os pivôs que eles têm aqui na fazenda. Vou virar a câmera aqui para vocês conseguirem ter uma ideia melhor de como que é. Aquela tubulação que tem lá na frente, essa tubulação é por onde vem a água que eles captam num riacho lá embaixo. Vem a água, abastece essa lagoa que a gente chama o depósito de água. E é claro que aqui não é só a água do rio que vem para cá, né? Como tem uma área grande, bastante significativa, muita água da chuva acaba sendo depositada aí também, e acaba ajudando a encher toda essa represa aqui. Para vocês terem ideia do tamanho desse negócio, isso aqui tem 40 mil metros quadrados. São 4 hectares só para captação de água. Então tem muita água aqui dentro. Vou descer ali embaixo para mostrar para vocês a casa das máquinas, as bombas onde ficam, a casa de máquina onde ficam as bombas que são responsáveis por mandar a água para cada um dos pivôs que a fazenda tem. Vou virar a câmera aqui para vocês conseguirem ter uma ideia melhor de como que é. Aquela tubulação que tem lá na frente, essa tubulação é por onde vem a água que eles captam num riacho lá embaixo. Vem a água, abastece essa lagoa que a gente chama o depósito de água. E é claro que aqui não é só a água do rio que vem para cá, né? Como tem uma área grande, bastante significativa, muita água da chuva acaba sendo depositada aí também, e acaba ajudando a encher toda essa represa aqui. Para vocês terem ideia do tamanho desse negócio, isso aqui tem 40 mil metros quadrados. São 4 hectares só para captação de água. Então tem muita água aqui dentro. Vou descer ali embaixo para mostrar para vocês a casa das máquinas, as bombas onde ficam, a casa de máquina onde ficam as bombas que são responsáveis por mandar a água para cada um dos pivôs que a fazenda tem. Aqui dentro dessa instalação ficam as bombas que são responsáveis por captar a água que tem na barragem aqui em cima. Cada tubulação dessa é por onde a água é conduzida até o pivô central. Eles são chamados de pivô central, a gente consegue ver um aqui na frente. Eles são chamados de pivô central porque existe uma torre central que é fixa, no caso aquela lá, que ela não tem movimento. Mas as outras torres que a gente consegue enxergar, elas têm um conjunto de roda e elas são responsáveis por fazer o pivô rodar. Por isso que é chamado de pivô central. Então aquela tubulação que sai lá de cima, onde tem o depósito de água, que eu mostrei para vocês, tem a casa das máquinas, tem a tubulação que vem subterrânea, e essa tubulação subterrânea ela vem até na torre central do pivô, que é aquela fixa, a primeira lá atrás. Lá então a tubulação sai do solo, sobe e passa por essa estrutura mais de cima. Isso ali é literalmente um cano por onde a água passa dentro. Em cada torre daquela ali tem um conjunto de roda que é responsável por fazer o pivô girar. E a estrutura que dá resistência para o pivô é basicamente a estrutura por onde a água passa até chegar no aspersor. Já vou mostrar para vocês no aspersor. E aqui do outro lado, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui do outro lado, um pouquinho mais ao fundo, é o maior pivô central que a gente tem no estado do Mato Grosso do Sul. São mais de 180 hectares que ele faz a irrigação. E vocês conseguem perceber que pelo tamanho da área ele é muito grande. Vou tentar descer lá embaixo onde está a ponta dele para vocês terem uma ideia melhor. Vim aqui na ponta do pivô, porque aqui a gente consegue ter uma ideia um pouquinho melhor da dimensão desse carinha aqui. Aqui onde ele a ponta, na verdade, o final desse pivô, e olha o tamanho. A terra é um pouco ondulada aqui, mas ela sobe e lá na frente o pivô continua mais um pouco para frente. Para conseguir irrigar toda essa área, o depósito de água, vocês viram lá em cima, é gigante. Claro que não atende só ele, mas é uma estrutura monstruosa isso aqui.
Esses 186 hectares, que é a informação que eu tenho de área que ele cobre, é o que vale a 1.860.000 metros quadrados, se a minha conta não estiver errada. É muito grande. Aqui na ponta do pivô a gente consegue perceber essas estruturas. Esse chuveirinho aqui é o que a gente chama do aspersor. Ele que é o responsável por pegar a água que vem pelo cano aqui. Essa água aqui está vindo lá da torre central, lá do fundo do pivô, que é aquela que não mexe. Que está vindo água lá da casa de máquina, que está vindo água do depósito. É esse cara aqui que é o responsável por fazer a distribuição da água que sai do cano, desce por essa manga e aqui no aspersor ele distribui. Ele forma as gotas simulando a chuva. E esse pivô ele não é fixo, como ele tem o sistema de rodas aqui, ele gira, né? Para poder fazer a cobertura da área total, conseguir irrigar a área como um todo. E como tem aquela torre central, o pivô ele precisa girar. E para que ele consiga girar e não tenha problema, cada um desse jogo de roda, cada conjunto desses de roda, tem uma velocidade específica. Cada um tem um motor elétrico e cada uma desses par de rodas, eles giram em uma velocidade, ele anda numa velocidade, para que não tenha problema de quebrar o pivô, por exemplo. Então, ele consegue ter esse tipo de movimento graças a esse conjunto de roda e ao sistema elétrico. Como que é feita a distribuição de água? Eu acho que vocês percebem que lá no começo do pivô, lá na frente, como não tem movimento, ou pelo menos conforme vai vindo da torre fixa, a primeira torre para cá, a área que esses aspersores aqui da ponta do pivô vão precisar cobrir é maior, por consequência a velocidade de movimento vai ser maior e a quantidade de água que esse aspersor vai precisar largar também é maior. Então cada aspersor desse tem uma vazão diferente. Os aspersores que começam lá perto da torre fixa tem uma vazão menor e esses aspersores que estão aqui mais ao final do pivô tem uma vazão maior. E é isso que garante homogeneidade na irrigação. É isso que garante que o mesmo volume de água que está sendo aplicado lá no começo do pivô seja o volume que vai ser aplicado aqui no final do pivô também. E é assim que funciona basicamente o pivô central. Tava voltando embora já, galera, e olha só que sorte. Passando aqui, o pessoal tá fazendo a irrigação numa lavoura. Vou mostrar para vocês como é que é ali ó, o pivô funcionando. Vejam que lá no começo do pivô tem uma quantidade de água que está saindo dos aspersor bem menor do que aqui mais para o final do pivô. Isso é aquilo que a gente havia comentado, que esses pivôs mais da ponta precisam de um volume de água bem maior para poder compensar a quantidade de área que eles precisam aplicar. Esse pivô em específico tem um canhão que a gente chama, que é um tipo de aspersor diferente aqui na ponta, ó, ali em cima. Não é todo o pivô central que tem isso, esse aí tem. Olha ali, vamos ver se a gente consegue visualizar o momento que ele mexe o rodado, que ele vai começar a andar um pouquinho. Isso aqui é irrigação. Ó, o pivô está mexendo um pouquinho, ele mexe bem lento, não dá nem para perceber na imagem. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, um comentário, deixa aí nos comentários aqui embaixo no vídeo, deixa o like se gostou desse conteúdo e não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver interesse também, passa lá no meu Instagram, @machado_gil, e me segue por lá para vocês terem alguns stories que vocês podem usar aí como wallpaper, alguma coisa do tipo. E a gente vai trocando uma ideia, beleza? Forte abraço e até a próxima.